Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 89. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Hoje começaremos um novo livro. Se você está acompanhando dia a dia comigo, eu só tenho que te dizer parabéns. Continue firme. E hoje nós vamos começar Juízes. Como vocês sabem, nós estamos lendo pelo método cronológico. Acabamos de ler o livro de Josué e quantas experiências lindas que nós lemos. Deuteronômio também foi muito especial. Enfim, todos os livros que nós temos lido têm sido muito especiais. E agora Juízes vai descrever uma série de quedas do povo de Deus na idolatria, prostituição, seguidas por invasões da terra prometida e servidões a seus inimigos. Então Deus começa a levantar juízes, homens e mulheres, para liderar o povo israelita, pois eles tinham a necessidade de um líder após a morte de Josué. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de ler mais um novo livro das Suas Escrituras. Continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra através da revelação do Teu Espírito Santo. Que hoje nós possamos conhecer mais e mais sobre Ti, sobre as Suas características, os Seus atributos, que nós possamos Te amar mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Continue nos guiando nesta jornada de conhecê-lo a cada dia, remova as distrações e que nós possamos manter a constância, a consistência de ler a Tua Palavra, de encontrar com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na terra de Neguebe e de Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriate Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher.
Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água." E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre os povos do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel anteriormente, chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: "Mostra-me como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida." Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Taanaque e o de Dor, o de Ibleam, o de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quiltron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à terra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijalon e em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão
os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que José despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém. Josué capítulo 1, nós somos transportados para um emocionante e desafiador momento na história do povo de Israel, logo após a morte de Josué. Então, este capítulo inicial da narrativa de Juízes nos leva a um cenário de transição, onde Israel está prestes a conquistar a terra prometida, mas ainda enfrenta desafios significativos. A narrativa começa com uma reunião das tribos de Israel que, em obediência à orientação divina, buscam ocupar as terras que Deus prometera aos seus antepassados. No entanto, à medida que a gente vai lendo, a gente percebe que esse desafio não vai ser
tão simples quanto parece. Então, Juízes 1 apresenta uma série de episódios onde diferentes tribos enfrentam inúmeras dificuldades ao tentar conquistar suas porções designadas à terra. As estratégias de conquista variam, assim como os resultados. Alguns triunfam, enquanto outros enfrentam resistências ferozes dos povos nativos da região. Então, estes relatos nos mostram, na realidade, um quadro de complexidade dos desafios enfrentados por Israel por causa da sua herança prometida. Já o capítulo 2, nós entramos num dos períodos mais intrigantes e turbulentos da história de Israel, porque neste capítulo começa uma transição na narrativa bíblica. Após a morte de Josué e a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Então, o livro de Juízes nos transporta para uma época repleta de desafios, lutas, reviravoltas, onde os juízes emergem como líderes temporários para guiar a nação em meio ao caos. Esse capítulo também nos fornece uma visão das complexidades da fidelidade e da desobediência do povo de Israel para com Deus. Aqui nós somos apresentados à triste realidade de uma geração que rapidamente se esqueceu das maravilhas que Deus operou durante a conquista de Canaã, mergulhando num ciclo de apostasia, de idolatria. É uma história que ressoa ao longo da história humana, onde a falta da lembrança do passado resulta em consequências desastrosas. Este capítulo em especial é um convite para nós refletirmos sobre as nossas próprias jornadas espirituais e um lembrete de que a fidelidade de Deus é essencial para encontrar estabilidade e paz em meio às ocorrências, às circunstâncias que acontecem na nossa vida. Que Deus continue falando conosco nesse início do livro de Juízes e nos encontramos no próximo áudio. Tchau, tchau.